Alô galera, bem-vindos aí ao próximo nível, lugar onde você sobe de nível com a gente. Vários conhecimentos relevantes aqui no nosso canal, então não deixa de procurar aqui nas listas qual o conhecimento que serve melhor aí para você. E hoje a gente vai trazer um livro muito interessante. Mais do que um livro, galera, lições, então coisas aí completamente aplicáveis aí na nossa vida, né? A gente sempre tentando trazer a coisa na prática aqui para vocês. E, pessoal, eu tenho lido aí muitos livros interessantes e esse livro me chamou muita atenção aí, que é o livro da Psicologia Financeira, de Morgan Housel, né? E esse livro, galera, não é um livro muito novo, mas é aqueles livros assim que quando você lê, basicamente ele muda ali a sua vida, porque tem vários conceitos bastante interessantes. E melhor de tudo, pessoal, conceitos atemporais que você deve seguir aí para você ter não só um pouco mais de dinheiro na sua vida, mas você também ter felicidade, tá? Então, a gente vai falar sobre esses conceitos aqui hoje e eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que a gente quer falar hoje aqui para vocês, pessoal, que tá nesse livro do Morgan Housel, aliás, a gente vai fazer um resumão aqui, né? A gente não vai falar sobre cada coisa interessante lá do livro, eu recomendo muito que vocês leiam, mas a gente vai sumarizar aqui em 5 tópicos, tá? E o primeiro deles aí, que é uma coisa que eu já ouvi, que eu já li em vários outros conteúdos, inclusive outros canais aqui do YouTube também falam disso, que são principalmente canais bons, né, pessoal? Não aqueles canais que querem te pegar ali, né? Tem muito canal pega trouxa aí agora, né, que fala sobre coisas que te deixam feliz ali na hora, mas que não necessariamente funcionam, tá, pessoal? Então tome cuidado. Esse conselho aqui é fundamental, tá? Poupança e tempo, pessoal. Então, se você quer realmente ser rico um dia, né, ou ter riquezas acumuladas, você precisa de 2 coisas, que é poupança e tempo, pessoal. Então, basicamente a analogia aí que é muito interessante, que eu vi lá no livro e que, enfim, outras pessoas também muito falam, é que você hoje está plantando uma árvore para você colher os frutos e a sombra no futuro, pessoal. Então, é literalmente isso, né? Você vai lá, planta aquela árvorezinha, aquela árvore ela demora a crescer. Obviamente, como tudo na natureza, como tudo na vida, existe um tempo de desenvolvimento para aquela coisa, mas depois que ela cresce, pessoal, ela vai crescendo cada vez mais naquele efeito exponencial e aí, galera, você começa a colher cada vez mais frutos, cada vez mais sombra, né, daquele investimento que você fez há muito tempo lá no passado e não só há muito tempo no passado, mas você foi fazendo ao longo do tempo. E aí eu gosto muito de uma equação, pessoal, que basicamente é: riqueza é igual a ganhos menos os gastos elevado a tempo, tá, pessoal? E assim, isso vale não só para riqueza, não, mas para qualquer coisa boa que você queira na vida, tá? Então, se você quer ser bom no esporte, se você quer ser bom na academia lá, né, ter um corpo bacana, ter uma saúde bacana, basicamente, pessoal, tudo é elevado a tempo, tá? Então, o que eu quero dizer com elevado a tempo? O tempo é a variável mais importante nessa equação. Qualquer coisa que você coloque elevado a uma coisa, né? A coisa que está ali em cima elevada é a coisa mais importante e ela vai acumulando exponencialmente com o tempo, né? Então, basicamente, pessoal, você, claro, tem que juntar dinheiro, que são os ganhos, você tem que evitar gastar muito, ou então você poupar uma boa parte daquilo que você ganha, né? E se você puder começar com 10, 20%, ótimo, mas conforme você vai passando o tempo, você vai aumentando isso, fica melhor ainda, mas a variável mais importante, mais uma vez, pessoal, é tempo. Não adianta você querer ficar rico do dia para a noite, né, de uma forma legal. Isso geralmente aí vai fazer não só mal para você, mas também pode fazer mal até para o seu futuro, para esse dinheiro aí que você vai pegar de uma forma que, enfim, às vezes até uma forma ilícita, né? E o tempo, pessoal, é a variável mais importante. Se você já está há 5 anos, ótimo. Se você já está há 10 anos, melhor ainda. E o objetivo, se você vê praticamente aí todas as pessoas muito ricas aí no mundo, elas já estão há muito tempo empreendendo, investindo, fazendo as coisas de forma consistente para, de fato,
você alcançar a sua riqueza, tá, galera? Então é um conselho que não é um conselho extremamente hypado, legal e tudo mais, mas é um conselho que funciona. E por falar em coisas que funcionam, pessoal, a gente vai para nossa dica número 2 aqui, que basicamente é o seguinte, tá? Esqueça as exceções, tá? Foca naquilo que funciona de forma consistente. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Tem muito na internet aí os exemplos de exceções, tá? E aí até eu gosto muito de falar aí da síndrome do Neymar, né? Que todo mundo acha que um dia vai virar um Neymar, mas o Neymar, na verdade, ele é 0,001% aí dos casos. Da mesma forma que às vezes você vê um cara lá acertar na loto, ou então um cara que ficou bilionário com Bitcoin e tudo mais. Então essas coisas, pessoal, são as exceções, tá? Não é que elas não existem, não é que elas não aconteçam com um ou outro, mas se você realmente for uma pessoa esperta, pessoal, vocês vão literalmente querer saber dos exemplos que funcionam para uma boa parte das pessoas e não só para as minorias. Então, basicamente aqui, pessoal, né, palpites, aqueles palpites, nossa, que vai te deixar rico do dia para a noite, aquele site de bet, técnicas miraculosas de enriquecimento para você ganhar na loto, né? Aquela lei da atração que muita gente fica vendendo por aí para você ficar rico do dia para a noite, enfim, né? Todas essas coisas, pessoal, esquece e você tem que apelar para as coisas que realmente funcionam, tá? E aí é aquilo, né? É muito fácil uma pessoa que deu certo há muito tempo atrás chegar, olhar para trás e tentar explicar aquilo de uma forma extremamente racional. Inclusive a ciência tem um nome bem interessante para isso, que é o viés de retrospectiva, tá? É o hindsight bias, né, que a gente chama também. E pessoal, esse viés de retrospectiva literalmente é isso, tá? Depois que você chega a um determinado ponto, pode ser ele bom ou ruim, é muito fácil você querer explicar esse ponto olhando para trás, mas é muito difícil ao longo da trajetória você explicar isso de fato, tá? Então essa é a famosa história, por exemplo, do investidor que fala para você comprar sempre na baixa e vender sempre na alta, tá? Mas o grande problema disso é que quando que é a baixa? Quando que é a alta, né? Você nunca vai saber. Você consegue saber quando você olha para trás com esse viés de retrospectiva. Mas basicamente você não vai saber disso ao longo do caminho. Isso é uma coisa, uma informação aí que não é acessível, tá? Então é muito fácil você tentar explicar as coisas de uma forma miraculosa depois que elas aconteceram, né? Porque você vai achar todas as justificativas possíveis para isso, tá? Então, galera, recado aqui. Se for bom demais para ser verdade, você sentir aquela coisinha dentro de você e falar, cara, isso é muito bom para ser verdade, desconfie. E aí, né, sumarizando aqui, pessoal, basicamente estude, tá? Procure clássicos, exemplos replicáveis, né? Aprenda essas coisas, melhore, tá? Porque não é só você ler e fazer exatamente aquilo que está escrito, porque às vezes aquela informação funciona muito bem para aquela pessoa, para aquele corpo, para aquela cabeça, tá? Então, basicamente você tentar extrair o melhor de pessoas que conseguiram replicar aquilo que realmente elas chegaram a fazer. E aí alguns exemplos aqui para vocês, né, pessoal? A gente sempre gosta de exemplificar um pouco aqui, né? Basicamente, né, preço da ação, ela geralmente acompanha lucro, né? Então isso é uma coisa que é replicável, né? Você vê que quando o lucro de uma empresa cresce, geralmente o valor das ações cresce junto também, porque nesse mundo capitalista que a gente vive, né, uma empresa, se ela está indo muito bem, aquilo ali basicamente é um indicador da saúde financeira da empresa, né, você ter lucro. Então, se o lucro sobe, as ações sobem, se o lucro cai, as ações caem. Então, isso é uma coisa totalmente replicável. É claro que é muito difícil de você adivinhar isso, não é nem para vocês adivinharem, mas isso é uma coisa que funciona quase 100% das vezes, tá, pessoal? Outro exemplo também, né, que são pessoas que geralmente ganham mais dinheiro, né, ou têm uma condição de vida melhor, são pessoas que estudam mais também, né? Então, pessoas que leem mais, que têm uma educação superior. Então, é muito difícil de você fugir disso no nosso
ambiente de hoje em dia, no nosso mundo de hoje em dia. Se você for uma pessoa que tem 10, 20 anos de estudo, for uma pessoa que gosta de ler, busca oportunidades, você geralmente vai ter mais condições financeiras do que uma pessoa que não faz nada disso, tá? Então isso é outro exemplo replicável, tá? E outra coisa também é tempo e consistência, pessoal, né? É óbvio, isso funciona para saúde, isso funciona para aprendizado, para maestria, isso funciona para dinheiro. Se você tem tempo suficiente e consistência, você vai chegar também onde você quer, que é basicamente a nossa equaçãozinha que a gente falou anteriormente aqui do elevado a t, né? Então, você vai chegar onde você quer se você tiver tempo e consistência. Terceira dica aqui, pessoal, né? A gente vai falar sobre a Lei de Linde. Eu não sei se vocês conhecem aí a Lei de Linde, tá? Mas, basicamente, o que diz a Lei de Linde? O que foi certo e necessário no passado possivelmente vai continuar sendo certo e necessário no futuro também, proporcionalmente. Então, o que isso quer dizer, tá, pessoal? Eu tenho uns exemplos bem interessantes de livros, por exemplo, né? Se você tem um livro que foi relevante há muitos anos ou séculos atrás, então um exemplo aí, né, é a Ilíada de Homero, né, que é um livro aí quase que milenar, né? Eu acho até que deve ser milenar. Então a Ilíada de Homero, galera, ela continua sendo relevante até hoje e possivelmente daqui a 1000 anos ela vai continuar sendo relevante por causa dessa lei interessante aí que é a Lei de Linde, né? Que é da relevância espelhada, né? Você tem uma relevância para o passado, você vai continuar tendo uma relevância para o futuro. Ouro, por exemplo, né? Tem muita gente que fala que agora o novo ativo vai ser o Bitcoin e tudo mais. Não estou aqui criticando o Bitcoin, pessoal, mas basicamente, né, para vocês entenderem, o ouro ele é relevante já há mais de 5.000 anos para a humanidade e possivelmente, pela Lei de Linde, ele vai continuar sendo relevante daqui para o futuro. Então, se você realmente quiser um ativo seguro que você vai investir, e é uma grande verdade porque a gente está vendo isso agora, né? Em épocas de incerteza o ouro ele vai ficando mais valorizado, o ouro ele vai continuar sendo esse ativo seguro aí para o futuro, tá, pessoal? Então, a Lei de Linde é uma lei muito interessante, tá? Que vale aí para a economia e também vale para outras coisas da nossa vida, né? A gente está falando aqui de psicologia financeira, mas possivelmente hábitos, possivelmente conselhos, possivelmente coisas aí que nossos antepassados faziam e praticavam, elas vão continuar sendo feitas e praticadas aí no futuro, principalmente coisas que são observados aí os efeitos positivos. Lição número 4 aqui, pessoal, você vai falhar de vez em quando, tá? E é muito mais importante você ser consistente do que você ser perfeito, tá? A gente fala isso porque lá no mercado financeiro é assim, tá? É até por isso que a gente aconselha que vocês não tentem ficar acertando quanto que é o valor mais baixo, quanto que é o valor mais alto da ação, geralmente quando vocês estão investindo, né? A gente fala que a melhor forma de você fazer é você escolher um dia fixo no mês e regularmente, né? Olha a consistência aí, você ir investindo para você chegar lá no ponto que você quer daqui a 5, 10, 20, 30 anos, né? Você chegar no enriquecimento. Então, basicamente, pessoal, né? É isso. A consistência ela é muito mais importante do que uma pequena falha que você possa ter aí no meio do caminho, tá? Inclusive tem uma estatística muito interessante, pessoal, né, que eu vi recentemente aí, que eu acho que é do Peter Lynch, né, pessoal, de um desses livros aí que o Peter Lynch escreveu. E o Peter Lynch, para quem não conhece, ele é um investidor super sinistro lá nos Estados Unidos, tá? Ele, enfim, conseguiu ter retornos muito maiores do que o próprio índice lá da bolsa durante muito tempo e agora ele já está tranquilão lá com a riqueza dele, né? E ele fez uma estatística interessante que é, se você entrasse sempre nos melhores momentos da bolsa e nos piores momentos da bolsa, a diferença era muito pequena se você colocasse isso em longo prazo, tá? Então, em 10 anos, a diferença é marginal, tá? Você tem uma diferença muito pequena você entrar nos piores momentos e você entrar nos melhores momentos, tá? E se você tiver regularidade, você não entrar nem no melhor nem no pior, você ainda fica no meio ali, né? Que, enfim, eu acho que é a melhor solução, porque você não fica esquentando a cabeça, né? Se preocupando de entrar no melhor momento, enfim, naquele momento correto ali que você quer tirar o máximo de dinheiro possível, você fica ali igual um maluco na frente daquela tela de broker, né? E realmente, galera, se você quiser ter
tranquilidade na sua vida. Eu acho que isso é a pior coisa que você tem que fazer, tá bom? Tem gente que, claro, trabalha com isso, eu não estou questionando quem trabalha com isso, mas para nós que somos pessoas comuns, né, que não trabalhamos com isso e a gente só quer a tranquilidade que o dinheiro pode trazer, o melhor conselho realmente é você ter consistência e regularidade, tá bom, pessoal? Outro cara que fala muito isso aí, galera, é o Rei Dalio. Eu não sei se vocês conhecem também o Rei Dalio, mas ele fala muito sobre os ciclos econômicos, né? E eu gosto muito de ciclos porque eu realmente acredito que a vida ela é feita em ciclos. E esses ciclos econômicos, pessoal, você tem ciclos de curto prazo, né? Que você tem pequenas crises e pequenos momentos, né? De crescimento, de euforia e tudo mais, né? E você também tem grandes ciclos, né? Onde você tem grandes crises, grandes momentos de primavera, né? De euforia. Mas, pessoal, a grande lição é que em longo prazo você tem uma consistência de crescimento, né? Dá para ver que de 50 anos para cá nós evoluímos muito em várias coisas, né? Se você for olhar de 100 anos para cá, você evoluiu muito mais, né? Hoje em dia você tem esgoto, né? Principalmente nós que estamos aqui vivendo numa cidade, né? Assistindo aqui o nosso YouTube, é uma coisa extremamente normal. E há 100 anos atrás era uma coisa rara, né? Vamos dizer assim, né? E a civilização ela foi chegando e foi melhorando a vida de muitas pessoas, né? Então, a lição que a gente pode extrair disso é que literalmente, né, as coisas em longo prazo elas tendem a ser melhores, tá? Então não tem por que você tentar ficar entrando ali em curto prazo, num momento bom, num momento ruim, enfim, você ficar ali se embananando com essas coisas que não vai adiantar nada, tá, pessoal? Claro, uma coisa aí também que ele fala no livro lá é você ter as suas reservas de emergência, né, pessoal? Porque basicamente você sempre vai ter algum momento de crise. Eu mesmo já passei aqui, eu acho que por 2 grandes momentos de crise aí durante meus 30 e poucos anos de idade. Então, eu passei pelo momento de crise lá do 11 de setembro, né, quando teve aquele grande atentado, né, e tudo mais, o mercado caiu. E também passei pelo momento de crise agora do Covid, que nem foi tão grande assim, mas foi um momento aí que eu vi uma grande baixa, inclusive eu já investia bastante aí. E é aquilo, né? Você tem que ter sangue frio e, mais importante, pessoal, você tem que ter as suas reservas fora daquilo ali também para você ter a sua tranquilidade, né? E você não colocar em risco aí o seu patrimônio. Então isso é uma lição também muito importante. E aqui o último conselho, pessoal, basicamente aqui, né, é que pessimismo sempre é maior que o otimismo na nossa mente, tá? Inclusive, isso é uma técnica que as pessoas que vendem coisas, que fazem conteúdos aqui no YouTube, elas exploram muito, né? Que é aquela coisa de você apelar para aquele sentimento ruim ou negativo da pessoa para fazer ela clicar, para fazer ela comprar aquele curso, ou então, enfim, né? Acreditar naquilo que você está falando. E basicamente o que vocês têm que fazer aí é literalmente resistir, né, pessoal? A primeira forma aí de você colocar pessimismo na cabeça das pessoas ou medo é pelo famoso FOMO, né? Então o FOMO, para quem não conhece também essa sigla, é o Fear of Missing Out, ou seja, medo de você perder aquilo ou de você ficar de fora, né? De uma forma aí mais vulgar. E, galera, isso acontece no mercado financeiro, né? Chegou aqui a nova empresa agora, sei lá, energia fotovoltaica, IA, bitcoins, né, ou outra criptomoeda aí nova saindo que vai ser a grande revolução e dá aquele FOMO em você, né, que você não pode ficar longe daquilo, não pode perder. Meus amigos estão comprando, enfim, né, e inclusive isso é um exemplo bem interessante, né, o famoso bolão da firma, né, onde você fica com medo de não participar do bolão, porque todo mundo pode ficar rico e você vai ficar sozinho lá trabalhando na tua baia, tá? Então esse é o exemplo mais famoso de FOMO aí que eu consigo explicar bem aqui para vocês, né? E isso é uma forma de pessimismo, né, pessoal? A gente às vezes pode até pensar que não, que é uma coisa positiva, né? A gente ter essa coisa da autoatualização e tudo mais, mas assim, pessoal, isso é de certa forma um pessimismo, né? É você ter medo de ficar de fora de uma tendência, tá? Isso é muito ruim e isso prejudica bastante a forma com que a gente pensa racionalmente. E claro que tem o outro lado do pessimismo também, que é quando realmente as coisas começam a ir mal, né? Quando você tem uma crise, quando você tem uma derrocada do mercado, ou então quando você literalmente, né, tá vendo as coisas acontecer ao seu redor e as coisas estão turbulentas, por exemplo, numa época de guerra, né, de violência, etc. E você sempre tem a tendência de pensar que aquilo ali tá muito pior do que realmente tá, né? Então isso é outro problema também, né? Você literalmente achar que as coisas
coisas são muito piores do que elas realmente são, né? Isso é outra armadilha que a gente deve evitar também dentro da nossa mente se a gente quiser ter um pouquinho mais de razoabilidade na hora da gente tomar as nossas decisões, especialmente financeiramente. E aí, finalmente, pessoal, para encerrar esse vídeo aqui, eu vou encerrar com um bônus, tá? Que eu acho que foi a grande lição que eu aprendi aqui com esse livro, que foi o seguinte, tá? A liberdade, ela é muito mais importante do que o dinheiro em si, tá? Tem muita gente que é rica e não tem liberdade, tá? Então eu vejo exemplos por aí, né, até de empreendedores mesmo. Às vezes o cara tá lá na relação dele, não tem problema, mas tem muitos empreendedores, pessoal, que perdem a vida para você conseguir uma grana muito grande, tá? E depois que você constrói essa grana, às vezes você até, enfim, né, já tá ali no final da sua vida, não consegue aproveitar muito bem, ou Deus me livre, né? Às vezes você fica com uma doença crônica, né? Então você tem que sempre vislumbrar a liberdade e o bem-estar como objetivos, tá? O dinheiro, ele vai ser um habilitador disso, da mesma forma que uma pessoa pobre, quando ela não tem dinheiro, ela acaba sendo um pouco escrava, né, do trabalho dela, das coisas que ela tem que fazer. Ela não pode escolher ficar com a família dela mais tempo, ela tem que às vezes arrumar 2 empregos, né, trabalhar de uma forma excruciante. Então, lição principal aí, pessoal, ter sempre a liberdade em mente e não somente o dinheiro em si, tá? Porque isso pode virar uma corrida de rato também nesse sentido aí de você querer ser um grande milionário, uma pessoa muito rica, mas você não ter paz de espírito, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo hoje do Próximo Nível e vem subir de nível com a gente aí, né? Clica aqui para se inscrever no nosso canal, curte, comenta e até mais. Tchau, tchau.